Parte 2. Apocalipse 7:4 diz: Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi e eis que a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa grande multidão, como eu disse, está relacionado com 144 mil. Farei um vídeo à parte sobre isso. E é interessante o seguinte: elas estão de vestiduras brancas com palmas nas mãos, ou seja, elas venceram. Aqui já é a vinda de Cristo, é a visão dessa grande multidão glorificada, né? Então o Apocalipse 7 está retratando, como eu disse que é um ciclo de análise, capítulo 6 e 7, está mostrando aqui os vencedores que foram selados, vestiduras brancas porque eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Isso a gente vai ler. E também você vai ter aqui palmas nas mãos. Esse é um ponto interessante. O que é as palmas nas mãos? É folha de palmeira. Folha de palmeira, quando você vai ver ali, quando Jesus entrou indo para Jerusalém, as pessoas gritavam: Hosana, Hosana, bendito é que vem em nome do Senhor, com folhas de palmeiras, né? Indicando o quê? Um reino que vai ser estabelecido. E tanto que em Lucas ele vai ser bem detalhista. Lucas ele vai falar do reino dentro de nós, que já está... a gente tem que entender esses dois aspectos do reino. Dentro de nós, né, que aí você vai ver acontecendo aí muitas coisas, e o reino se externando, né, com a volta de Cristo na terra. Então é interessante por quê? Porque isso você vai ter em Levítico 23, a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos aponta para o milênio. E olha que interessante nesse capítulo 23, que vai falar das festas, que é importante fazer um estudo, né? Versículo de número 40 do capítulo 23 vai dizer o seguinte: No primeiro dia tomarei para vós frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeira, e por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. No primeiro dia da festa dos tabernáculos. Então, a festa dos tabernáculos ela é profética em relação ao tempo do milênio, porque é a 7ª festa. Assim como você tem o Shabat, que é o sábado, que aponta para o milênio também, né? Isso você vai ver na Epístola de Barnabé, vai falar bastante sobre a questão aí dos 7 dias da criação. Uma carta do século I ali, né? Mais ou menos, o primeiro para o século II. E eu acho interessante porque quando você vai ler Zacarias, você vê falando muito sobre a festa dos tabernáculos, que aquele que não subir à festa dos tabernáculos, Deus não vai derramar chuva, porque é uma festa de justiça. Não é uma festa que está ligada com expiação, porque já passou, né? Não tem nada a ver com expiação de pecado. No milênio não vai ter expiação de pecado, né? As pessoas que pecarem no milênio vão ser punidas, vai ter justiça. Então isso daí a gente vai falar dentro de um estudo bem no contexto do milênio mesmo, né? Isso aí vai estar no Apocalipse 20, vai dar para trabalhar um pouquinho sobre isso daí. Então, eles estão com folhas de palmeiras, com palmas nas mãos, né? Não é batendo palma, mas palmeiras, porque indica o quê? Agora vai ser estabelecido o reino na terra. Então, isso daí está relacionado com Apocalipse 21. Por quê? Vamos pegar o capítulo 21. Por isso que o Apocalipse 21, alguns pontos que eu vou destacar aqui, vocês vão ver que está muito ligado com o Apocalipse 7. Olha que interessante, versículo 2 do capítulo 21. Vi também a santa cidade, ou a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Jesus não pode ter duas noivas. A noiva é a igreja, né? Ela desce, ela está descendo do céu porque a igreja se encontra com Cristo nos ares. Então ela vai descer para estabelecer o reino milenar, o reino na terra. E vai dizer o texto:
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha que interessante. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. A palavra aqui tabernáculo no grego é a palavra eskene ou eskenos, né? Que é a mesma expressão, o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Por que que ele habita entre nós? Porque esse reino, a festa de tabernáculo aponta para reino. Reino está dentro de nós. Por isso que muitos confundem isso, o reino dentro de nós, dizendo que aconteceu já o milênio, que é os amilenistas, que eu respeito, mas eu discordo dessa posição. O reino está dentro de nós, mas ele vai se externar em toda a terra. Então por isso que nós temos que entender esses dois aspectos. E ele habitará com os homens, né, vai dizer assim, com eles, e vai dizer o texto no versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lágrima ser enxugada, morte não existir, não ter mais luto, pranto e dor, isso é para os que fazem parte da noiva, que é a igreja. São os que alcançaram a primeira ressurreição, não é das nações que vão entrar. Então são vários pontos. O milênio é um tema complicado, por isso que eu quero separar isso para falar com os irmãos. Mas você percebe que falou da festa dos tabernáculos aqui? E lá em Apocalipse 7 falou de palmas das mãos? Festa de tabernáculos, palmas das mãos, está intrinsecamente ligado. Mas nós vamos continuar lendo o capítulo 7, para nós vermos que eu não estou falando isso daí somente nessa base, é pelo contexto do capítulo 7. Continuando o versículo de número 10. Olha o clamor dos vencedores. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, olha que esse ancião vai perguntar: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande o quê? Tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, olha que interessante. Quando você vai pegar as referências cruzadas, você vai para Mateus 24, Marcos 13, que vai falar do Sermão da Montanha, da grande aflição, que Jesus vai dizer, que nunca houve e jamais vai haver, em nenhum outro momento. Você percebe que essa grande multidão de vencedores, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e isso foi depois da grande tribulação. Eles estavam vindo da grande tribulação. Como é que a igreja não está na grande tribulação? Porque, pelo que eu entendo, quem lava as vestes no sangue do Cordeiro faz parte da igreja. Então aí uma coisa que eu acho interessante, se a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, muitos dizem que é o Espírito Santo que vai sair, outros é a igreja, outros já têm outra interpretação, né? Mas partindo do pressuposto que é o Espírito Santo ou a igreja, ou os dois, para existir convencimento de pecado, do juízo, da justiça, precisa do Espírito Santo, para que elas sejam lavadas no sangue do Cordeiro. Então, se não tem a ação do Espírito Santo na grande tribulação e até mesmo da igreja, como é que as pessoas vão ouvir o evangelho para entender que eles são ali purificados, que eles têm que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro? Por isso que eu acho interessante. Esses que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro é a igreja. Então elas estão vindo da grande tribulação. Logo então em Mateus 24, Marcos 13, que está falando dos eleitos, aponta para os eleitos que Paulo vai dizer. Nós, eleitos segundo a presciência de Deus, Pedro vai dizer isso. Versículo 15, olha o que vai dizer, para nós fazermos uma ligação com Apocalipse 21. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o quê? O seu tabernáculo.
jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Preste atenção nesse texto, nesse versículo, que é um versículo chave para fazer uma ligação com Apocalipse 21. E Deus lhes enxugará dos olhos o quê? Toda a lágrima. Aonde que nós lemos isso? Esse texto, nós lemos esse texto novamente em Apocalipse, no capítulo 21, versículo de número 4, perdão. Olha que diz: Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Capítulo 7 e Apocalipse 21 falou a mesma coisa. Então você vê aqui que está relacionado aos vencedores, né? Apocalipse 21, como eu disse, a gente vai fazer essa análise, né, mais para frente, quando a gente fazer uma leitura, para os irmãos entenderem a nossa ideia, a nossa linha de tempo, né? Nós entendemos aqui que você tem a grande tribulação, tem o arrebatamento da igreja, tem o tempo do reino milenar, que é o novo céu e a nova terra. Depois você tem juízo final, Gog e Magog, né? Juízo final, e a eternidade que nós não conhecemos, a qual nós não temos a revelação. O reino milenar já faz parte do reino eterno, né? Já é uma partícula do reino eterno, porque esse reino não vai ser passado para outro. Uma coisa que nós temos que analisar, e isso eu vou falar também diversas vezes, vou bater nessa tecla bastante. Gog e Magog, que nós temos ali, o último Gog e Magog, vamos dizer assim, depois do milênio, está relacionado com um evento que não vai ter a mesma intensidade da grande tribulação que vamos viver. Por quê? Jesus disse que a grande tribulação nunca houve e jamais vai haver futuro. Nem mesmo a batalha do Gog e Magog vai ser tão feroz como vai ser a grande tribulação. Então, logo, depois que Satanás é solto no milênio para provar as nações, daí a gente tem uma explicação para fazer também, vai descer um fogo do céu, vai consumir os inimigos e não vai ser como antes, porque ele não vai dominar, não vai conquistar novamente o reino. O reino pertence a Deus e a Cristo e o seu corpo eternamente, ok? Então isso eu vou falar diversas vezes, eu vou bater bastante nessa tecla para os irmãos entenderem e ficar claro, porque, como eu disse, como eu não estou fazendo com mapa mental, com slides, fica difícil para entender alguns pontos. Mas eu peço a paciência dos irmãos, porque eu estou me esforçando para melhorar a didática, né? Enquanto isso, os irmãos têm aí vídeos excelentes do Pastor Felipe, né? Eu gosto muito dessa didática, essa dinâmica que o Pastor Felipe tem, né? E eu vou procurar me esforçar para poder passar a palavra de Deus com mais facilidade possível, porque a gente tem que se esforçar para isso, né? Nós nos esforçamos com tantas coisas para aprender, por que não aprender recursos melhores para a palavra de Deus? Então, só espero que os irmãos tenham paciência. Se não entendeu, reveja o vídeo, ou também eu deixo o meu e-mail sempre aí. Eu não deixo o meu telefone, porque senão pode me atrapalhar aqui, porque eu trabalho 2 turnos, então vai atrapalhar, até às vezes eu vou estar dormindo, e aí alguém pode mandar muitas mensagens. Então, por isso que eu peço para que os irmãos me mandem um e-mail. Quem quiser realmente entender mais, eu passo o meu telefone, sem problema, né? Aí eu explico as minhas condições, né? Como é que é a minha vida aqui. Eu peço para mandar e-mail cautelosamente, né? Então é isso. Eu gosto de dar atenção para os irmãos, porque eu acredito que é importante a gente poder ensinar e incentivar os irmãos a crescerem, porque nós aprendemos uns com os outros, amém? Então Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por ficar até aqui, né? Já deu acho que quase uns 40 minutos de estudo aí, em 2 partes. Compartilhe os nossos vídeos se você gostou, nos ajude na divulgação do canal. Ore também, sempre nós vamos estar pedindo isso, oração pelo projeto que nós estamos elaborando. E são bastante coisas que eu acredito que em breve Deus vai nos dar graça para poder executá-los. Deixe o seu like aí, porque ajuda na relevância do vídeo, né? Ora, se você não gostou, né, deixa um dislike ou não deixa nada, né? Melhor não deixar nada, mas eu sei que tem bastante gente que deixa dislike, assim, algumas pessoas, mas não tem problema, porque nós não vamos agradar 100%. O que eu faço aqui é justamente para trazer para os irmãos um senso de crítica e análise, né? Assim,
como vocês podem me criticar, colocar aí os comentários embaixo, comentar, acrescentar, porque assim eu vou fazer também com os irmãos que mandarem mensagens, né, falando da palavra de Deus. Eu vou também colocar os meus contra-argumentos, ok? Deus abençoe você e fique na paz de Cristo Jesus.